Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solene de outorga do título de cidadã de Porto Alegre à senhora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, proposta pelo vereador Giovanni Culau e coletivo. Convidamos para compor a mesa desta solenidade a senhora presidente desta sessão, vereadora coletivo Cuca Congo. A homenageada, a senhora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. O proponente, vereador Giovanni Culau e coletivo. Convidamos todos os presentes para ouvir o hino nacional. Prestigiam esta homenagem o irmão da homenageada, a senhora Alexandre Barbosa, o vereador Alexandre Bublitz, o vereador Ayrton Silva, a vereadora Fabiola Loguércio, a vereadora Tássia Morim, a vereadora Itanajara de Almeida e representando a deputada Denise Pessoa, a senhora Simone Quadros. Também os ex-reitores da URGS, senhor Eljo Henrique Cassis Trindade, senhora Vrana Maria Panizzi, o vice-reitor da URGS, senhor Pedro Costa,
o pró-reitor de Planejamento da UFSPA, senhor Magno Carvalho de Oliveira, a pró-reitora de Extensão da URGS, senhora Daniela Pavani, a chefe de gabinete da reitoria da URGS, professora Maria Luísa, o vice-pró-reitor de Assuntos Estudantis, Igor Correia Ferreira, representando o DCE da URGS, senhora Lara Luísa Thiago, o responsável pelas relações institucionais da PUC, senhor Rafael Vicari, e representando o coletivo de escritores negros, senhora Delma Gonçalves. Neste momento, passamos a palavra à senhora presidente da sessão, vereadora Cuca Congo. Boa noite a todos e todas. É que, com muita honra, assumo a presidência dessa sessão solene, que homenageia, proposta pelo nosso vereador Giovanni Colau, a nossa homenageada, professora reitora Márcia Barbosa, como egressa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com muita honra. Tenho muito carinho para a nossa universidade pública. Participei do processo eleitoral do professor Eljo e da professora Vrana. Então, são muitas histórias e muito carinho por essa universidade e muita honra em estar participando dessa homenagem. Está aberta, então, a sessão solene em homenagem à professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Gostaríamos de... Gostaríamos de registrar a presença da vereadora Pérola Sampaio, também representando o movimento, a UERGS Precisa de Nós, senhora Júlia Ferreira, e do Ponto de Cultura Black, senhor Otávio Pereira. Neste momento, passamos a palavra ao vereador proponente desta homenagem, Giovanni Colau e coletivo. Eu comentava com a professora Márcia que a gente que é baixinho e baixinha tem problema com essa história de púlpito, mas como nós já quebramos muitos protocolos nesse final de tarde, início da noite, eu vou seguir esse de falar do púlpito, pelo menos. Então, um abraço apertado, um agradecimento profundo, que eu espero que vocês recebam esse agradecimento em formato de abraço, pela presença de cada um e cada uma. Hoje é uma noite... Na verdade, deve estar um pouco claro lá fora ainda, então, um final de tarde bastante especial para mim, para o mandato coletivo, que construo e represento aqui na Câmara. E talvez eu ainda não tenha aprendido, vereadora Pérola, a não ficar nervoso nessas ocasiões. O nervosismo me tomou ao longo do dia e me toma também nesse momento, nessa sessão solene, e compartilho com vocês para, de antemão, pedir desculpas por qualquer gafe ou qualquer dificuldade. Mas, feito esse agradecimento, eu preciso compartilhar com cada um e cada uma as razões pelas quais esse momento é bastante especial, professora Márcia. Eu acho que todos e todas nós compartilhamos de uma percepção de que, infelizmente, professor Pedro, a política, no último período, tem sido tomada por conflitos permanentes, por atos de violência. Nós vivemos tempos de crises profundas. A intolerância, por vezes, toma conta da Câmara Municipal e tenta também invadir a nossa universidade, as nossas universidades públicas.
E eu falo sobre isso porque talvez esse ambiente em que vivemos faça deste nosso momento um momento ainda mais especial. Porque este é um momento, professora Márcia, em que nós paramos para fazer o oposto disso tudo. Para substituir a violência e o conflito por um momento de generosidade marcada pelo reconhecimento, marcada pela homenagem. E vejam, o título de cidadã ou de cidadão de Porto Alegre é concedido àqueles e àquelas que não nasceram na nossa cidade, mas que, a partir da nossa cidade, produziram uma ação social de impacto relevante. A partir do nosso canto no mundo, como é o caso da professora Márcia, colocam a nossa cidade no mapa do país e do mundo. A professora Márcia é uma daquelas que, apesar de não ter nascido aqui, entrelaçou a sua história e a sua trajetória com essa cidade, com a história dessa cidade. Então, eu começo dizendo que o primeiro sentido para o nosso mandato coletivo e para mim, da produção dessa homenagem, da entrega dessa honraria, que é uma das mais importantes da Câmara Municipal, é um sentido de obrigado, professora Márcia. Ao reconhecer o teu papel, a tua trajetória e a tua atuação, é um obrigado por ter se tornado uma de nós. Esse título de cidadã significa, por consequência para a gente, compartilhar o sentimento de orgulho que temos em te tê-la, a partir de hoje, oficialmente, também como uma porto-alegrense. Muito obrigado. O nosso orgulho é gigante de te tê-la como uma porto-alegrense. E vejam, as razões são muitas para que nós façamos um reconhecimento desse. O látis da professora Márcia fala por ele próprio. Eu pedi para a gente fazer a impressão e a gente teve a dificuldade de grampeá-lo, de tão grande que ele é. Eu levei o seu látis, professora Márcia, para a tribuna da Câmara no dia em que nós fizemos a discussão, a votação e a aprovação desse título. É, sem dúvida alguma, um látis de bastante destaque. A professora Márcia, ela é uma integrante destacada da comunidade científica, é premiada nacional e internacionalmente, foi reconhecida pela revista Forbes como uma das brasileiras mais influentes. A professora Márcia foi do Ministério de Ciência e Tecnologia, cumpriu várias tarefas na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um orgulho para a gente, bastante profundo, mas esses títulos todos têm grande valor, justificam esse reconhecimento, mas eu queria, diante de cada um e cada uma de vocês, na verdade, destacar 3 questões que, para mim, foram as mais especiais na concessão desse título de cidadã. E digo mais especiais, professora Márcia, porque eles dão uma dimensão coletiva para a homenagem que hoje nós entregaremos a ti. A primeira razão é a tua dedicação corajosa, professora Márcia, a defender o papel das mulheres na ciência e na sociedade. Uma defesa corajosa, e eu sei bem, assim como a professora Vrana deve ter passado, o que isso impacta no teu fazer cotidiano. Eu sei bem quando tu és apontada, por vezes, por gesticular demais, ou falar demais, ou ter posição demais. Infelizmente, essas ainda seguem sendo os apontamentos feitos às mulheres corajosas que, como tu, não abrem mão de ocupar qualquer lugar que seja, inclusive o papel de reitora da melhor universidade federal do nosso país. Digo isso porque reconhecer a tua trajetória e lhe conceder o título de cidadã de Porto Alegre também tem esse sentido coletivo de reconhecer o papel das mulheres dessa cidade e da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A segunda questão que eu também entendo ser coletivo, professora Márcia, o sentido dessa nossa homenagem, eu que venho de uma tradição, sou de um partido comunista,
vou utilizar aqui a expressão vanguardista, o papel de vanguarda que tu ocupas na defesa e da afirmação da luta e da agenda ambiental e climática. O papel que a senhora tem cumprido nesse sentido é imprescindível na nossa sociedade. Tu foste uma voz forte que se levantou diante da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que nós vivemos no ano passado, mas que as marcas dessa tragédia ainda seguem espalhadas pela nossa cidade e nas memórias do nosso povo. Muitos e muitas ainda não puderam voltar para suas casas. E tu foste, não só lá, uma voz forte, afirmando que o Rio Grande do Sul precisa, sim, de um programa de enfrentamento às mudanças climáticas, mas também demonstrou esse compromisso efetivamente quando, ao assumir a reitoria da universidade, teve entre uma das tuas primeiras medidas a defesa de uma secretaria especial voltada para a questão climática na nossa universidade. Vejam bem, eu não gosto muito da afirmação que diz que a luta em defesa do meio ambiente é uma luta para adiar o fim do mundo. O que está diante de nós é, na verdade, a necessidade de defender a vida humana na Terra. A nossa existência que está ameaçada. Não é exatamente o planeta. Mas talvez num espaço como a Câmara Municipal também seja importante afirmar que quando nós falamos de vida humana, os mais pobres são aqueles que são os mais ameaçados pela crise climática que nós vivemos. Então, é em defesa da nossa sobrevivência, mas dentro da nossa espécie, a defesa dos mais pobres, que faz com que esse reconhecimento a ti também tenha esse sentido coletivo, porque é estratégico, sem dúvida alguma, a defesa da agenda climática e ambiental, e tu tem posicionado a nossa universidade na linha de frente dessa luta, e eu também preciso lhe agradecer por isso. E a terceira questão, que para mim é coletiva, é que homenagear a professora Márcia é também reafirmar a luta por democracia e pela educação pública. Quando eu falo de educação, nós precisamos comemorar que a professora Márcia liderou mais um processo de expansão da nossa Universidade Federal, mais uma vez de forma corajosa. Eu que, quando cheguei no movimento estudantil, ainda no movimento secundarista, defendia a chegada da Universidade Federal também na Serra Gaúcha. Hoje a gente vê esse sonho se transformar em realidade. Mas quando eu falo de educação e em democracia, é porque a eleição e posse da professora Márcia e do professor Pedro foi a nossa vitória contra o negacionismo. Foi a nossa vitória contra um projeto de desmonte que perseguiu as universidades públicas durante um longo período. Uma reitora que foi eleita pela primeira vez de forma paritária. E o que dá um sentido ainda maior dessa afirmação da democracia, da nossa vitória em defesa da democracia e da derrota daqueles que impuseram um período de intervenção na URGS e em tantas outras universidades brasileiras. E eu falo dessas coisas todas porque elas são as razões dessa nossa homenagem. É evidente que cada um e cada uma de nós ainda poderia ter uma lista longa, como é longo o látis da professora Márcia, para justificar uma homenagem como essa. Mas eu preciso confessar uma questão para vocês. O momento que me deu um estalo de que nós precisávamos propor essa homenagem foi quando nós vimos se intensificar ao longo desse ano os ataques à professora, reitora Márcia Barbosa, ataques direcionados a ti, mas que atingem a todos e todos nós que compartilhamos esses valores da defesa da democracia, da universidade pública, da educação pública como possibilidade de construir uma outra sociedade. Esses ataques fizeram com que nós tomássemos a decisão de propor a concessão do título de cidadã de Porto Alegre à professora e reitora Márcia Barbosa. Então, aqui é um reconhecimento à tua trajetória individual, sim, mas é a afirmação do quão tu representas, em muitos sentidos, as lutas coletivas
E, por isso, aqui, insisti em falar de democracia, em educação, poderia falar de soberania, falei dos temas ambientais e climáticos que dizem respeito ao nosso futuro, mas tem, professora Márcia, esse lugar também de solidariedade, de dizer que tu não está só, de dizer que nessa cidade que é diversa, tem uma multidão que se encaminha ao teu lado, de dizer que nós não recuaremos diante daqueles que conduzem a política, inclusive nessa Câmara Municipal, eu tomo a liberdade de dizer e caracterizar de forma medíocre. Nós não recuaremos. Nós vencemos a batalha para garantir a concessão desse título e eles não conseguiram revogá-lo. E essa nossa vitória, que eu entendo como uma vitória coletiva, precisa nos reafirmar na luta, de que o lugar dessa mediocridade que ocupa e orbita essa Câmara Municipal, que já ocupou o assento da reitoria da universidade em tempos anteriores, o lugar deles é o lugar da minoria. A maioria está aqui. E a maioria de Porto Alegre tem orgulho em te reconhecer como uma cidadã da nossa cidade. E eu termino fazendo um agradecimento individual, porque, e essa talvez seja uma das razões do meu nervosismo, ser o proponente dessa homenagem é repleto de sentido. Eu, assim como o Ayrton, assim como a Tássia, que são co-vereadores do nosso mandato coletivo, eu vim de um território ou de territórios pobres da nossa cidade. E eu sempre vi na universidade, professora Márcia, professora Vrana, professor Elgio, a possibilidade da transformação. A universidade sempre foi a referência do conhecimento, da possibilidade do crescimento, da possibilidade da mudança. E eu tive a alegria de me tornar um estudante dessa universidade, pude me graduar nela em Ciências Sociais, e eu sou grato à URGS, não só por ter me formado, mas por ter me transformado. E a transformação que a URGS produziu em mim, assim como produz em tantos e tantas, também é o que explica a minha chegada e a chegada do movimento coletivo nessa Câmara Municipal. Então, se por um lado eu sou grato à universidade, e aqui posso devolver um pouquinho em tom de homenagem, eu também sou grato a essa cidade que, com o passar do tempo, permitiu que eu pudesse ser vereador. Um vereador que pudesse fazer essa homenagem, propor esse reconhecimento. Eu sou bastante grato, individualmente, por mais que eu tenha certeza que essa proposição ela não é individual, ela é uma proposição coletiva, desse mandato que é coletivo, repleto de egressos da URGS, de estudantes da URGS, como disse, que é o caso do Ayrton, da Fabíola, também da Tássia, é da Vivian Aires, que vi que acabou de chegar, que é técnica da nossa universidade, mas é uma proposição coletiva, porque eu sei que é uma proposição de cada um e cada uma, que tem compromisso com Porto Alegre, que tem compromisso com a universidade e tem compromisso com a democracia. Muito obrigado, viva a Universidade Pública, viva a professora Márcia Barbosa. Muito obrigado, gente. Gostaria de registrar a presença da vereadora Vivian Aires. Passar a palavra, então, para a vereadora Pérola. Boa tarde. Peço licença para chegar. Eu vi que a Yanara estava aqui presente. Não sei se ela ainda está aqui. Mas, enfim, caso ela estiver aqui onde eu não estou visualizando, eu quero pedir o meu agô aos mais velhos e aos mais novos. E também quero aqui parabenizar a mesa, através da nossa vereadora Luciana, e também ao nosso vereador Giovanni, enfim, a Márcia, que está sendo homenageada. Falar da importância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dizer que, lá em 2007, quando eu era ainda estudante,
e militante dos movimentos estudantil na Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul, nós, mesmo assim, por ser do movimento social, a gente estava lutando para que as cotas fossem realmente oficializadas na nossa federal. E não tinha ainda sido institucionalizada. Nós, enquanto movimento social, lutávamos para que isso fosse uma conquista nossa do movimento negro. E assim foi. Ela foi dada como constitucional através de muita luta, né, para que no ordenamento jurídico brasileiro tivesse lá colocada que as cotas, sim, deve ser constitucional. E a gente fez com que muitos jovens ingressassem na universidade. Eu vi aqui o vereador Giovanni falar que ele vem de território. Eu venho de um território também. Sou nascida e criada na Restinga. Quando eu pegava o ônibus para ir para casa, eram 5 ônibus por dia que nós pegávamos para nos deslocar. E hoje a gente vai ter a possibilidade, Márcia, nossa reitora querida, de termos a Unilab, que é a Universidade Afro-Brasileira, dentro do território Restinga. Então, eu não quero aqui me alongar, mas dizer da importância, sim, da ciência, dizer que nós tivemos mais de 700 mil mortos e que hoje todos nós aqui nessa sala somos sobreviventes do Covid e que nós devemos muito aos nossos profissionais da área da saúde e podemos, sim, dizer bem-vindo e que bom que a gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o melhor sistema de saúde que a gente pode ter do mundo. E aqui eu quero concluir a minha fala em dizer que nós estamos muito felizes por essa homenagem que o vereador Giovanni fez. Ele acertou e foi muito acertada, de forma carinhosa e também política e democrática, esta homenagem, mas aqui na condição também de vereadora que estou na Semana da Consciência Negra. Nossa posse foi ontem, na qual tivemos vários de nós aqui presentes que tomamos posse, inclusive a vereadora Luciana. É motivo de muita alegria na Semana da Consciência Negra. Nós podemos dizer também que essa cidade é nossa, que nós existimos e que nós, sim, merecemos estar neste lugar e que estamos muito preparados e preparadas. Eu me formei, então, na universidade, sou psicopedagoga clínica institucional. Agora, na pandemia, me formei em Direito pela PUC. Não pudemos ter os nossos familiares, Márcia, mas tivemos que estar com o rosto todo vendado com máscara. Mas estarmos aqui hoje te homenageando, e o vereador foi belíssimo em fazer essa homenagem, é muito especial. Então, na condição de vereadora, sim, constituída e onde tomamos posse dessa cidade, a gente quer dizer que essa cidade também é tua. Viva a ciência e viva todas as mulheres que lutam pela democracia, pelo mundo melhor, em especial a ti, que instituiu a nossa pró-reitoria de ações afirmativas na universidade, que a evasão escolar não possa mais ser o nosso nome e que o nosso sobrenome possa ser de nós podermos ser doutores e doutoras e estarmos em qualquer lugar que nós quisermos, em especial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora ex-reitora da URGS, Vrana Maria Panizzi. Senhora? Não, aqui. Pode. A senhora? Ah, está ali, está ali, está ali. Sim, só vou levantar para um mínimo de ritual e de respeito. Tudo bem. Bom, estou sendo pega, não totalmente de surpresa, totalmente de surpresa, porque já tinham me dito, você vai dizer alguma palavra? Né? Mas eu queria primeiro saudar a presidente da mesa, a vereadora Luciana, quero saudar o vereador Giovanni, vereadora Pérola e os demais que aqui estão, também os meus colegas professores que aqui estão, lá da URGS. Eu, apesar de hoje já ser uma vaga e uma vaga ocupada, eu ainda estou viva e ainda convivo e vivo e tenho maior respeito pela URGS. Bom, e especialmente uma saudação à nossa querida Márcia Barbosa. Márcia, quem eu tenho a honra, quando eu olhava para a universidade, reitora que fui, isso há longo tempo já faz 21 anos que eu deixei de ser, certo? Eu lembrava sempre, me assustava às vezes um pouco, ou era assustada, porque os homens estavam mais presentes, eram a predominância no conselho universitário.
a tal ponto que, quando eu lá cheguei, e era a primeira vez que eu entrava no Conselho Universitário, e eu fui encaminhar um dos processos, Márcia, sabe? Aí um senhor conselheiro disse assim: com licença, talvez porque a senhora, para lhe ajudar no encaminhamento das coisas, eu queria sugerir... E aí eu disse a ele: muito obrigada, senhor conselheiro. O senhor tem razão. É a primeira vez que eu entro neste conselho e que presido uma sessão, mas só pude chegar a esse conselho como reitora. Disse isso. Bom, não vou contar as histórias, mas só para relembrar um pouco isso, porque todos os momentos que fazem, e esse momento é sobretudo, e aí eu quero parabenizar o vereador Giovanni por essa homenagem. E essa homenagem que sai com tanto prazer, né? E sai com tanta, digamos assim, emoção, né? E uma representatividade que é grande pela sua qualidade, que as pessoas que aqui estão são aquelas que acreditam na universidade, e acreditam nas mulheres, e acreditam numa mulher como a Márcia, certo? Então, Márcia, eu acho que você e eu compartilhamos com o Eljo e com todos os colegas que aqui estão, porque tem muitos, e os estudantes, compartilhamos de uma ideia, né, de que a educação, ela efetivamente, ela nos promove o desenvolvimento das pessoas na sua singularidade, mas também na sua pluralidade. Daí a ideia do coletivo. E a educação também ela é muito importante porque ela nos faz e nos torna cidadãos. A cidadania nos é dada, e é dada a todos pela educação. Daí porque a educação ser um direito de todos. Isso eu aprendi com a minha mãe, alfabetizadora. E o terceiro aspecto, né, é que a educação nos liberta. É a maior forma, né, de nos tornarmos livres. Ao mesmo tempo que a educação liberta, a liberdade nos educa. E eu queria, então, agradecer, como alguém que é da URGS ainda, mesmo que vaga, certo? Alguém que lá esteve, tem um cargo também, agradecer a homenagem que é dada, que essa casa presta a essa reitora. A reitora que nós respeitamos, e que ai daqueles que ousem por aí dizer alguma coisa contrária. Porque a gente veio até de Bengala, certo? Mas, enfim, não está sendo necessário, porque as portas estão abertas. As portas da Câmara são maiores, e elas estão abertas a todos aqueles que quiserem, né? Então, é isto, a homenagem que prestam, hoje só que ato falho meu, eu tinha dito Passo Fundo, porque eu recebi aqui como vinda de Passo Fundo, que Porto Alegre te presta, né? Nós todos nos associamos e ficamos muito honrados. E mais, por último, sim, porque era para falar pouquinho, mas me deu um microfone e eu já me entusiasmo. Não, para dizer o seguinte, que precisamos estar sempre alertas, viu? Não pensem vocês que a universidade já está na sua plena liberdade. Por mais que a reitora Márcia queira e o vice-reitor Pedro e todos os pró-reitores e toda a comunidade queira, certo? Tem aqueles que na calada da noite sempre se põem. E é preciso, então, que a gente dê o maior apoio, a maior sustentação a todos os processos que vêm liderados pela reitora Márcia, que vêm lá na nossa universidade. Todos, estejamos nós em qualquer lugar. Márcia, é um prazer e uma honra estar aqui e poder te cumprimentar, te dizer, nós nos sentimos extremamente felizes e honrados com isso, porque se a honra é tua, nós nos aproximamos dela, porque ela é uma honra que você divide com todos. Muito obrigada. Convidamos o senhor ex-reitor da URGS, Eljo Henrique Castro Trindade, para fazer o uso da palavra. Tentarei ser breve. Bom,
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que me sinto muito honrado em retornar a essa Câmara, saudando a nossa presidente Luciane, o nosso vereador proponente, ex-aluno do curso do qual eu participei de Ciências Sociais, e dizer que esse momento é um momento para mim de voltar ao passado. A professora Vrana disse que há 21 anos foi reitora, e eu acho que eu fui um pouco mais atrás, há mais 10 anos do que ela, mais ou menos. Em 1992, eu fui reitor. Até fico admirado que a presidente tenha trabalhado nessa campanha tão jovem, mas agradeço desde já esse apoio. E eu me lembro, além disto, que em 1962, aqui rodeado de estudantes de várias militâncias, eu fui, junto com o ex-reitor também, professor Ferraz, nós fomos eleitos presidente e vice-presidente da União Estadual de Estudantes nos 2 últimos anos antes da ditadura. Então, nós tivemos a oportunidade de ter uma experiência que foi depois fundamental para mim como reitor. Nós participamos da primeira experiência de um movimento como a União Estadual de Estudantes, fazendo a primeira eleição direta. Eu me lembro que, naquele tempo, já começava a haver financiamentos de grupos de extrema-direita, querendo financiar aqueles que queriam combater a UNE, e vários grupos em Porto Alegre receberam dinheiro e coisa e tal. E aqui em Porto Alegre houve um erro estratégico, porque o Partido Comunista não estava muito interessado em ganhar na UEE, queria uma posição mais presente na UNE, que nessa época era dominada por um movimento que eu participava, que se chamava-se Ação Popular. E com isto eles disseram, bom, nós juntos aqui, toda a PUC, toda a URGS, não precisamos nem fazer campanha. E eu lembro como hoje, eu e o meu colega, pegando o ônibus, indo para Passo Fundo, e chegando lá sem conhecer ninguém, indo na Praça da Catedral, perguntando onde estão os estudantes. E aí, aqui tem um grupo da Faculdade de Agronomia, aqui tem um grupo das faculdades da Universidade de Passo Fundo, e nós nos apresentamos, somos candidatos da UEE, vocês não sabem o que é isso, queremos amanhã conversar com vocês. E qual era o nosso slogan em 1992? Politização e descupulização. Nós queríamos enfrentar as cúpulas da URGS e da PUC que se uniram, pensando que ganharia a eleição. E a grande satisfação é que nós ganhamos em todo o interior do Estado e ganhamos na capital. Eu me lembro que fomos visitar o governador Brizola, que nos recebeu, acompanhei a companhia de vocês, porque foi uma coisa longa, participativa, saiu no jornal, na televisão. E ele disse, eu só não entendi uma coisa, como é que vocês ganharam a Faculdade de Arquitetura, que é o grande centro de esquerda da URGS, e ganharam também no seminário de Viamão, que tinha uma faculdade de filosofia e tinha centro acadêmico. Eu digo, governador, o senhor não entendeu nada. É verdade que a Faculdade de Arquitetura nos apoiou, nós temos essa nossa posição, tivemos um apoio importante lá, não de todo mundo, porque havia um grupo que apoiou a PUC. Agora, o seminário de Viamão, o senhor não está entendendo nada. Nós acabamos de visitar Cuba, ficamos um mês lá, no 3º aniversário da Revolução, e todas as noites, sempre que estivéssemos livres, nós éramos chamados pelos alunos desse seminário, que era nacional, a irmos falar sobre Cuba depois da janta. E aí nós tivemos esta grande experiência de descobrir que a igreja estava toda aficionada nessa revolução, que teve toda essa
essa perspectiva de esperança e de transformação na América Latina. Muito bem. Nós ficamos lá durante 2 anos e lá nós fizemos 2 coisas que têm a ver com o presente. Nós fizemos a primeira greve pelo cogoverno da universidade, ou seja, 1/3, 1/3, 1/3, paridade, que hoje está sendo praticado pela eleição da professora Márcia, que eu espero que continue. Como? Ele falou em Barbosa? Bom, e ao mesmo tempo, nós fizemos, no dia da nossa posse na Faculdade de Direito, veio o presidente da UNE, e nós estávamos lá sendo empossados às 9 da noite, aí chega um telegrama, decretada a greve nacional do terço, que era um terço. E aí nós, ainda inexperientes em política estudantil, só tínhamos tido essa experiência da campanha eleitoral, nós fomos à noite para todas as escolas noturnas e à meia-noite todas elas estavam em greve. E no dia seguinte nós completamos as diurnas. E a partir daí, durante 5 meses, não só a URGS, a UEE representava o Rio Grande do Sul como um todo. Todo o estado do Rio Grande do Sul entrou em greve. Essa greve foi uma maravilha. E é dela que, num certo momento, um professor eminente, caçado da URGS, o professor Fiore, ele veio num seminário que nós fizemos para defender esta tese dos estudantes. Ele, um professor de filosofia, que era uma universidade, na época, muito conservadora. E ele mesmo tinha sido, no passado, um partido libertador, um partido liberal, bem tradicional, embora ele tenha escrito um texto sobre reforma agrária, que era uma coisa excepcional para quem era do Partido Libertador. Pois bem, nós fomos responsáveis pela sua cassação, porque ele, ao fazer esse discurso, ele recebeu uma marca que, quando chega o golpe, ele vai ser, por indicação infeliz, e eu diria extremamente covarde, de um reitor chamado Faraco, que resolveu decidir que, em vez de deixar os militares caçarem os professores, que nós devíamos fazer uma comissão de professores, porque aí seria mais legítimo. E escolheu aqueles professores dedo duro, que representavam vários setores, e eles então fizeram este julgamento. E esse julgamento condenou a todos os professores, inclusive o professor Fiore. Quando ele fez 100 anos, eu na Feira do Livro fiz uma referência à história dele, porque era o grande debate, e eu me lembro do velho Fiore se defendendo e dizendo: se ser revolucionário é defender isto, mais isto e mais isto, eu sou um revolucionário. Claro que ele foi cassado e acabou reitor da Universidade Católica do Chile, exilado. Agora nós temos ao lado da universidade uma praça que se chama Hernani Fiore, está lá quase afundada, porque tinha um busto que parece que desapareceu, e a nossa reitora já se comprometeu, já conseguimos até os meios para isso, para essa praça ser a praça guardada e cuidada pela URGS, e vamos de novo refundar essa universidade. E eu queria terminar, já que eu estou na Câmara dos Vereadores, para dizer que, quando eu fui reitor em 1992, o prefeito era o Tarso Genro. E ele imediatamente me visitou, eu já tinha votado nele, eu nunca tive posição partidária, porque quem participou das lutas antes do golpe, depois não acreditava em partido nenhum, mas eu votava com os candidatos, Olívio Dutra, Tarso Genro e toda essa turma que brilhou no Rio Grande do Sul nesse período.
E eu me lembro que o Tarso me convidou, e aqui eu quero terminar com esse depoimento, para eu ir na prefeitura, na frente de todos os secretários, numa sala que ele tinha, falar para eles. E a minha fala foi muito simples. Vocês têm consciência do que significa para Porto Alegre, para a Prefeitura de Porto Alegre, ter uma universidade à sua disposição como a URGS? Então, eu queria dizer para vocês que, assim, até agora, nós temos relações com a Prefeitura na área de educação, porque é uma área que tradicionalmente interessa. Eu queria que vocês pensassem em todas as áreas da Prefeitura que há interesse que a URGS faça alguma coisa e apresente projetos. 10 dias depois, nós estávamos com 35 projetos em todas as áreas, e foi o momento em que a URGS cumpriu uma função social, científica da maior importância, voltada para Porto Alegre. Eu queria, nesse momento, dizer que essa homenagem tem também esse significado. A vinda aqui é uma vinda prazerosa, através desta recepção e desses discursos tão coerentes com aquela missão que nós achamos que a universidade tem. Mas eu queria dizer que vocês esperem da URGS e contem com a URGS, que nós estamos, através da nova reitora e do novo campus de Caxias, que eu acho que nós temos que revelar, que foi aprovado por unanimidade pelo seu Conselho Universitário, que nós estamos hoje à disposição dessa cidade. E essa cidade tem que descobrir que a URGS é a universidade por excelência a seu serviço. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora chefe de gabinete da reitoria da URGS, professora Maria Luísa Saraiva Pereira. Boa noite a todas as pessoas presentes. Gostaria de saudar a presidência da mesa, pela vereadora Luciana, o vereador Giovanni, por propor, né, esse título à professora Márcia, e, obviamente, a Márcia, né, por estar aí. E, bom, eu vou ser breve, mas eu acho que vale a pena a gente falar o quanto que é importante para nós, todas as pessoas aqui, termos a Márcia como a nossa reitora, a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neste momento. Foi realmente uma mudança muito grande, a gente sente isso, e eu imagino que todas as pessoas estão sentindo, tanto dentro da URGS como do lado de fora da URGS, o quanto tem sido diferente, inovador, desafiador e de coragem que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, né? E a Márcia é a pessoa que lidera todo esse processo, né? Claro que nós somos uma equipe em que todos estão trabalhando, né, à sua maneira, mas a liderança da Márcia é o que nos inspira no dia a dia. Então, assim, para não me alongar demais, eu acho que é muito importante para todos nós, né, esse reconhecimento que está sendo dado hoje para a Márcia, e é um reconhecimento que se estende à universidade pública, né, à educação pública de uma maneira geral, né, e nós todos estamos muito assim, felizes, né, com essa homenagem, e dizer sempre que, como já foi falado anteriormente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está sempre à disposição de todas as pessoas, porque ela é uma universidade do povo brasileiro, assim como todas as nossas demais instituições federais. E eu parabenizo a Márcia por estar, neste momento, nos conduzindo nesse processo. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o vereador Giovanni Culau para proceder à entrega do título de cidadã de Porto Alegre à senhora Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Tem uma medalha aqui ainda, ó. Tem medalha também, gente. Vou dar um abraço para a professora.
Convidamos a homenageada, a senhora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, para fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Saúdo os vereadores, a Luciana, o Giovanni, a Pérola, e agradeço muito à Câmara de Vereadores de Porto Alegre por essa homenagem, que eu entendo que é uma homenagem à minha pessoa, mas, através dela, uma homenagem à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu contar um pouquinho, mas só um pouquinho da minha história. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas em março de 64, olhem aí a data, em março de 64, minha família, de um pai que era um sargento da aeronáutica, se muda para Porto Alegre. Foram momentos de muita emoção, de muita intensidade da história brasileira, que a gente vivenciou de um outro lugar, não no local das grandes decisões, mas das grandes vivências. Eu estudei os primeiros anos, eu e meu irmão Alexandre, que está aqui, no colégio Ildefonso Gomes, que era uma brisoleta. E só gente dessa faixa etária mais avançada como eu sabe o que isso significa. Eram as escolas de madeira feitas pelo Leonel Brizola. Hoje a escola ainda existe, mas ela não é mais de madeira, ela foi reconstruída. E algumas semanas atrás eu tive a chance de conhecer os projetos de extensão que a URGS faz exatamente naquela escola. Saindo de Porto Alegre, nós fomos morar na Vila de Sargentos de Canoas. E lá fomos estudar numa escola muito pequena, que atendia a comunidade local, além dos filhos dos sargentos, que era Ildefonso Gomes. Cheia de limitações, uma escola, mas igualmente desafiadora. E na Vila de Sargentos eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Primeiro, uma Vila de Sargentos tem pessoas de todo o país, diferentemente da distribuição populacional do Rio Grande do Sul à época. Ela também tinha todas as raças. E todas as pessoas tinham o mesmo salário e viviam em casas idênticas. Não sei o que tu achas, Giovanni, mas isso me parece absolutamente comunista. De lá, fui estudar no Colégio Marechal Rondon, que tinha uma administração absolutamente inovadora. Hoje em dia, penso, muito ilegal. Quando os professores faltavam, o que o diretor da escola fazia era chamar os estudantes que se desempenhavam melhor para dar aulas em algum dos turnos. E eu e meu irmão Alexandre eram comumente chamados para fazer essa tarefa, que nos ajudou a ensinar e dar aulas com muita desenvoltura. Numa certa época, ele precisava que alguém montasse o laboratório do colégio. E me chamou e disse: Márcia, tu não quer ficar aqui à noite algumas horas montando o laboratório? E eu ficava lá, uma adolescente de 15 anos, brincando e me desafiando. Devo confessar que, certa feita, eu o fiz cair o disjuntor da escola. Imagino que ele nunca tenha descoberto isso. Mas foi esse momento que despertou em mim a paixão pela ciência e, finalmente, pela física. E aí fui eu, sem nunca pensar que aquilo não era coisa de menina, porque na minha família a gente tinha sempre a liberdade da diversidade de ideias. E até hoje temos grandes embates e conversas, cada um com a sua opinião, mas todos respeitando a diferença de cada um. Entro eu em sala de aula e, pela primeira vez, sei que eu sou meio tardia, eu descobri que eu era mulher. Porque eram 80 alunos e eram só 8 meninas, das quais só eu estava na formatura. Ao perceber isso, eu identifiquei que tinha um grande desafio pela frente. Eu tinha que sobreviver em um meio onde não existiam mulheres nas ciências exatas, mas também não tinham mulheres nas grandes lideranças científicas e acadêmicas e políticas da época. E eu fiz um plano. Eu vou ganhar nesse meio tão desafiador, e quando eu estiver lá com algum poder, eu vou mudar essa coisa toda. E segui esse plano estudando muito, participando muito, e estando sempre me ofertando para todos os cargos que fosse possível, porque eu sabia que era importante ter as mulheres. E onde que tudo isso aconteceu? Isso tudo aconteceu numa universidade, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a melhor federal do país, segundo o MEC e segundo o ranking da Folha. Desculpem as outras, mas isso não é uma coisa maravilhosa, é maravilhosa, gente. Beijinho no ombro para as inimigas.
E essa universidade, ela é entranhada na nossa sociedade. Às vezes eu sinto que nos olham como uma coisa estranha à nossa sociedade, só porque a gente é federal. Mas a gente é cidadão de Porto Alegre. Pelo menos a partir de hoje, eu sinto que a URGS virou cidadã de Porto Alegre. Foi essa URGS mesmo, que olhou e mapeou todo o solo do Rio Grande do Sul para descobrir que aqui não dava soja e que a gente precisava corrigir o solo para dar soja. Corrigimos o solo e hoje temos plantações de soja. Foi essa URGS que por 30 anos estuda aveia. E por estudar a aveia, que somos hoje o maior produtor de aveia do Brasil, com 40% dessa produção. Eu não vou dizer todas as coisas que inventamos, mas se tem informática aqui no Rio Grande do Sul, é porque lá da URGS, entre física, química, engenharia, demos origem à informática, que criou todas as empresas que existem no Rio Grande do Sul dessa área. Essa universidade, ela cria conhecimento. Essa universidade, que é federal, mas ela é cidadã de Porto Alegre, ela é cidadã de Rio Grande do Sul. E por isso que quando somos chamados, por exemplo, na pandemia, ou quando somos chamados, como por exemplo nas enchentes, estamos lá, presentes, com a ajuda a toda a população. Temos parceiros nessa luta que são muito importantes. E aí trago para vocês o Hospital de Clínicas. O hospital tem guarda compartilhada, como eu costumo dizer, dos docentes que são professores na URGS e são médicos no Hospital de Clínicas. Este hospital, que é o melhor hospital público da América Latina. E isso não é pouca coisa, minha gente. É dessa parceria que sobrevivemos durante a Covid, respeitando todas as iniciativas e trabalhando quando as outras pessoas estavam em casa. E conseguimos produzir materiais, conseguimos trabalhar nas vacinas, conseguimos estar atuantes, dizendo presente. Mas, como sempre, depois que somos úteis, parece que os governos e os poderes nos dizem para a URGS, volta para casa. E voltamos para casa. Até que em 2024, com as enchentes, fomos chamados de volta. E estávamos lá, medindo o rio, criando rodos, recebendo as pessoas dentro da nossa casa, lá na Exefid. E, a partir daquele espaço, criamos a maior rede de emergência climática e ambiental, com 120 pesquisadores e pesquisadoras trabalhando sem receber um tostão para entender o fenômeno e prover ao sistema público, federal, estadual e municipal qual seria a solução para esse problema. E em julho daquele mesmo ano já estávamos, não é, Dani Pavani, dando aulas para todos os docentes da rede SESI, ensinando como é que se ensina mudança climática e ambiental. E em abril desse ano, repetimos o curso. Fizemos o maior evento internacional sobre mudanças climáticas e ambientais. Estamos trabalhando continuamente para criar um novo centro, que vai ser lá no nosso campus Litoral Norte, para fazer monitoramento. E quando todos na sociedade gaúcha têm medo, cada vez que cai uma gota do céu, a URGS tem um protocolo próprio, seguido pela ciência e por meteorologistas, para dizer se continua aberta, se as aulas não vão ter falta, os funcionários também não, e se fechamos a universidade. E desde que o protocolo esteve em ação, nós não fechamos a URGS, porque se a quitanda da esquina está aberta, a URGS tem que estar aberta. E ofertamos a toda a população gaúcha que olhe o nosso protocolo, que é uma maneira segura de saber o que está acontecendo hora a hora, porque nossos meteorologistas não param de trabalhar nunca. Esse momento é de muita alegria para mim, mas eu reconheço que ele, na verdade, é um momento de muita alegria para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque está dizendo que, finalmente, fomos acolhidos e acolhidas como cidadãos de Porto Alegre. E, como tal, nós não voltaremos para dentro da caixa. Nós agora já saímos e estaremos presentes em cada espaço desta cidade, fazendo ensino, pesquisa e extensão. A nossa voz não será calada. E vamos lutar por uma democracia
disruptiva. E iremos lutar pela confiança na autoridade do conhecimento. E iremos lutar pela diversidade e o seu poder de transformar a sociedade, tornando-a mais eficiente. E tentando aqui desafiar todas as coisas, eu desejo a todos, todas e todes uma feliz noite. Obrigada. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada esta solenidade. Boa noite a todos.